Vamos para a nossa recapitulação. A aula do Henrique foi dividida em duas e, por acasos de datas, acabou que essas duas foram um mês inteiro, praticamente, né? Porque foi uma no começo, aí teve duas interrupções e a outra domingo passado. Foi praticamente o mês de novembro inteiro. Mas, no começo ali do capítulo 43, então hoje a gente vai estudar o 44, né? Então a gente vê a palavra ali do profeta, né? A palavra do Senhor através do profeta, uma palavra que trazia a memória ao povo de Israel de quem era Deus, de quem é o Salvador, né? E que ele seria o seu Salvador, quer eles passem por fogo, quer eles passem por água, né? Coisa que nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo seria capaz de fazer. Então Deus afirma a Israel que o povo de Israel é a testemunha de que ele é o único Deus. Eles viram coisas grandiosas acontecerem e por isso eles são testemunhas, então, do próprio Deus, da própria existência deste único Deus. Mas aí, né, começa com essas palavras bonitas e depois tem um certo peso a mais vindo ali, né? Então, ele continua falando, né, de coisas grandiosas que fez, de como fizeram atravessar o mar e submergiu ali os egípcios, né, na ocasião. E aí ele afirma, eu ainda farei coisas ainda maiores para vocês. Lembrando que essa profecia vem para um tempo em que os israelitas estarão exilados, né? Eles não estão ainda em exílio quando isso foi escrito. É uma profecia ali para o futuro de Israel, que já prevê esse cativeiro e já prevê aqui, então, o que o Senhor irá fazer. E aí ele coloca isso, né? Eu farei coisas ainda maiores para vocês, né? E aí ele fala, eu farei os babilônios fugirem pelas águas. Os babilônios eram orgulhosos por terem um domínio grande das águas ali, dos mares. E ele falou, eles vão fugir em seus barcos. Eles eram grandes navegadores. E Deus está falando que eles vão fugir em seus barcos, vão pegar os barcos deles para ir embora, né? E então a água seria utilizada para refrescar o povo de Israel. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da água, um pequeno detalhezinho, mas ele usa então essa figura, né? Os babilônios fugiriam pelas águas e essa água refrescaria então o povo e daria esse renovo ao povo. E aí o ponto que eu falei que dá uma caída assim nas palavras bonitas é: eles mereciam isso? No próprio texto eles colocam que não, eles não mereciam, né? Eles esqueceram de quem era Deus. Eles esqueceram de invocar a Deus, de fazer seus sacrifícios a Deus, de orar a Deus, né? O povo, pelo contrário, se tornou ainda mais pecaminoso. E aí no 43, verso 25, tem um versículo que diz o seguinte: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. O povo ali de Israel não merecia o que Deus faria nesse caso, para eles, né? O povo não merecia esse perdão de Deus. Eles abandonaram praticamente a Deus. Poucos se resistiram ali adorando a Deus, né? E mesmo sem fazer os sacrifícios, que era o que expiavam seus pecados, ou mesmo sem invocar a Deus, por amor do seu povo, ele esqueceria esses pecados para nunca mais lembrar, né? Que é o que o texto nos diz. Então, ele relembra ainda a origem pecaminosa do povo. Mas aqui, a gente não está falando do pecado original de Adão. Essa é a origem pecaminosa da humanidade. Ele coloca especificamente Jacó, né? Ele cita Jacó e Israel, né? Nessa transição aí de nomes e tudo mais. Então, o patrono ali de Israel, ele coloca que desde a época de Jacó ele havia pecado, desde a época de Israel ele havia pecado. E o pecado ainda está nesse povo, né? Ele lembra, então, dos pecados deles e fala que, por causa disso, Jacó seria destruído. Por causa disso, Israel se tornaria alvo de zombaria. Certo? Então, esse é o contexto aí do capítulo 43, mais ou menos, onde ele fala essas coisas, né? Então, ele traz essa figura, fala que eles foram destruídos, né? Acabaram
por não invocarem mesmo o nome do Senhor. E viraram, quando ele coloca aqui zombaria, ele está falando que os outros povos estão falando que Israel não é nada, que o povo de Deus não é nada. E se esse povo de Deus não é nada, o Deus deles talvez não seja nada também. Certo? Mas, beleza, então vamos entrar agora para o nosso capítulo. Só que antes disso, vamos começar então com uma oração específica aí pela aula. Pedir para o irmão Davi Rodrigues fazer uma oração aí para a gente iniciar. Senhor Deus, nosso Pai, nós vamos te louvar, Senhor, e agradecer pelo santo nome. Coloque agora, Deus, a tua santa mão poderosa sobre a vida do nosso irmão Flávio, para que ele possa ser instrumento, Deus, usado por ti. Que nós, ó Deus, também possamos aprender e aplicar a tua santa palavra no nosso dia a dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então é isso. Então a gente vê Deus ele falando de tudo que ele já fez para o povo de Israel. Ele continua prometendo fazer coisas ainda maiores para eles, mas ele deixa bem claro, olha, vocês são um povo que não merece. Vocês são um povo que me abandonaram. Vocês estão adorando a ídolos, vocês estão invocando outros deuses, né? Vocês se misturaram com outros povos e estão agindo da forma deles. Mas então, por que o Senhor faria coisas tão maravilhosas para esse povo, se eles não merecem? Joguei para vocês, pode responder, pessoal. Davi Rodrigues falou aqui que é a graça de Deus. Alguém? Outra resposta? Ele é misericordioso. Mas a gente está chegando lá. Porque Israel é o povo escolhido? Vamos perto. Por que tanta misericórdia com esse povo escolhido que abandonou ele? Porque se ele abençoasse esse povo escolhido, isso serviria de testemunho para todas as outras nações da terra. Para continuar, então, o testemunho ali de Israel. Ok, eu acho que é uma boa resposta. Vamos ler, então, Isaías 44, versos de 1 a 5. Eu vou ler aqui, porque eu acho que está gravando, não tenho certeza. Mas eu vou ler aqui que sai no microfone e fica tudo certinho, certo? Então, 44, os versos de 1 a 5. Agora ouça-me, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido. O Senhor que o criou e que o ajuda diz, não tema, ó Jacó, meu servo, ó querido Israel, meu escolhido. Pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Eles crescerão como um capim regado, como salgueiros à beira do rio. Alguns afirmarão, pertenço ao Senhor. Outros dirão, sou descendente de Jacó. Alguns escreverão nas mãos o nome do Senhor e tomarão para si o nome de Israel. Beleza, vamos focar para essa resposta nos 2 primeiros versos. Ouça-me, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido. O Senhor que o criou e que o ajuda diz, não tema, ó Jacó, meu servo, ó querido Israel, meu escolhido. Essa versão minha aqui traz o Senhor que o criou. Tem alguém com outra versão aí do verso 2? Aquele que o formou no ventre, né? Aquele que o ajudará. Então, o Senhor traz à tona aqui nesse início essa figura paterna com o seu povo. Então, a ideia é essa, ele está trazendo essa imagem de pai. Né? Enfim, um pai e uma mãe dedicados com seus filhos, os ajuda, os perdoa, é misericordioso com eles, porque os gerou. Né? Nossos filhos erram incontáveis vezes. Nós os corrigimos, nós damos uma punição. Mas nós ainda os amamos e ainda queremos que eles prevaleçam, queremos que eles sigam em frente. Então, a ideia é dessa figura realmente de pai, uma ideia de figura paterna, de progenitor, né? Não só pai, mas pai e mãe. Então, ele fala aqui, né? Eu gerei em meu ventre. Esse povo de Israel, esse povo escolhido, não é escolhido à toa. Foi o povo gerado por Deus. Né? E, enfim, mesmo eles ignorando várias vezes, incontáveis vezes, incansáveis vezes, é o povo escolhido de Deus, é o povo que foi gerado por Deus
e ele estaria para os ajudar e os cuidar, certo? Então, a ideia é essa, a ideia de um progenitor. E aí, em seguida, ele detalha como virá essa ajuda. Então, ele fala aqui, derramarei água sobre vocês para matar sua sede. Então, água para matar sua sede vou lidar primeiro com suas necessidades básicas. Vocês estão passando fome no cativeiro, vocês estão passando sede no cativeiro. Temos que cuidar disso. Vamos te dar um sustento. Vamos refrescar, revigorar aí o seu corpo e sua alma. E depois, ele segue falando. Ele fala também matar sua sede e regar seus campos secos, porque aí eles vão ter plantações, vão ter comida, eles vão ter sua terra de volta. E aí eu derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Essa ideia de derramar o espírito derramar o espírito de forma a abençoar o povo para que eles tenham várias gerações. Obviamente, no tempo do cativeiro, o povo foi minguando, foi diminuindo, foi se misturando demais com outros povos, com os próprios babilônios, e o povo de Deus, propriamente dito, estava deixando de existir. E a promessa para o povo não, vocês vão voltar a ter várias gerações, vão voltar a ser numerosos e se espalharão. Mas esse espalhar aqui, como ele coloca, não é apenas espalhar com gerações dos próprios filhos de Jacó. A gente vê aqui que no final ele diz o seguinte, no verso 5, alguns afirmarão, pertenço ao Senhor, eu sou do Senhor. Outros afirmarão, sou descendente de Jacó. Outros escreverão em sua mão e tomarão para si o nome do Senhor. Certo? Então, esse eu sou do Senhor, o primeiro ponto que ele coloca aí é que outros reconhecerão e se unirão aos que confessam e adoram o único e verdadeiro Deus. Isso fazemos hoje. Eu acredito que ninguém aqui na igreja tem uma descendência judaica. Se tiver, me desculpe, eu não sabia. Mas, então, nós somos aqueles que declaramos, olha, eu sou do Senhor. Reconheço que aquele é o único Deus. Eu sou do Senhor e me ajuntei a este povo de Deus. Certo? Outros dirão, sou descendente de Jacó. Aí esses são realmente os descendentes. Não tem muito o que dizer. E ele coloca aqui que outros ainda teriam como se fossem marcas na mão, escreveriam na mão, sou do Senhor. E isso dá uma ideia meio que de propriedade, de servidão e devoção mesmo. Então, aqueles que são mais fervorosos, se colocam bem como servos do Senhor, que seriam esses que colocam essa marca. Talvez missionários que a gente vê por aí, que dedicam realmente suas vidas à devoção e adoração ao Senhor. A gente pode entender dessa forma, esse último grupo. Mas dá a mesma ideia, como se fosse uma mistura das duas coisas, de ser descendente e de se declarar do Senhor. Então, essa foi o primeiro bloquinho aqui nosso, que trata, então, dessa paternidade, dessa ideia de por que Deus nunca largou aquele povo. Falava, vou escolher um povo melhor, vou pegar logo lá os persas, os assírios, eles já têm um exército forte, a gente domina o mundo e está tudo certo. Não era essa a proposta de Deus. A proposta de Deus era seguir com o seu povo, o povo que ele gerou, o povo escolhido por ele, para que eles testemunhassem, testificassem ali das maravilhas que Deus havia feito. Certo? E aí, diante de toda essa declaração de amor, de graça imerecida do povo de Israel, para o povo de Israel, a atenção, então, é tomada no texto mais uma vez para relembrar o povo, que eles foram escolhidos, o povo de Deus, por um motivo. A gente vê muitas vezes nesse texto o termo, assim diz o Senhor. Então, é mais ou menos como ele entrasse em um tema, e aí ele vai falando aqui, uma coisa, vai falando. Aí ele já falou muito disso, concluiu, aí ele traz, assim diz o Senhor. Ele está dando ênfase de novo ao que ele quer mostrar ao povo. Então, isso vai aparecer muitas vezes nos próximos capítulos, nesse mesmo aparece umas 3 vezes. Então, essa ênfase é para, olha, vamos prestar atenção que agora eu vou falar de outra coisa. Então, ele traz essa atenção com esse texto, e aí a gente vai ler agora os versos de 6 a 8. Certo? Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus.
Quem é semelhante a mim, que se apresente à minha frente, que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei seu futuro. Não tremam, não tenham medo. Acaso não anunciei meus propósitos há muito tempo? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há nenhuma outra rocha, nenhuma sequer. Beleza. E aqui ele traz novamente, então, a ideia de que ele é o único Deus, né? E que o povo de Israel, o propósito deles, desde o início, é testemunhar, é ser testemunha, né? Ele coloca ali no verso 8, vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? E ele frisa isso novamente, porque, desde o princípio, eles sabiam da promessa de libertação do Senhor, mas, aparentemente, esqueceram ali no cativeiro. E ele está frisando que eles devem confiar em Deus. Eles não devem temer o cativeiro, não devem temer o que estaria acontecendo. O Senhor já se mostrou para eles o Senhor de toda a história, desde o princípio. Ele sempre... E aí a gente coloca o Senhor de toda a história porque os seus profetas, em suas previsões, traziam algo que aconteceria de verdade. Eles já vivenciaram muito disso. Então, eles são testemunhas disso, de que o Senhor tem o controle de toda a história, de que é o Senhor que domina. Não há nenhum outro que possa fazer isso. E a gente vê ele frisando muito essa questão do outro, né? Ele é o único Deus, não há nenhum outro que possa fazer isso na vida deles. Justamente pelo que a gente falou ali do início do texto. Ele coloca que frisa bastante essa questão da idolatria, certo? Ele, desde acho que 2, 3 capítulos anteriores, ele vem sempre fazendo esse contraste. Eu sou o único Deus. Eu sou o Deus que estendeu todos os céus. Eu sou aquele que, diante das nações, eu sou um balde inteiro, enquanto todas as nações são uma gota d'água. Ele vem falando tudo isso, vem frisando todas essas coisas. E sempre colocando, que outro Deus já fez isso? Que outro Deus é assim? Né? Então, a gente vê que, claramente, havia realmente uma questão forte com a idolatria acontecendo ali. E a gente vê isso se intensificar agora, nos próximos versos. E agora são bastante versos. É do 9 até o 20, que eu vou fazer a leitura agora. Então, Isaías 44, de 9 a 20. Como são tolos os que fabricam ídolos? Esses objetos que tanto estimam não têm valor algum. Os que adoram ídolos não sabem disso. Por isso serão envergonhados. Quem, senão um tolo, faria seu próprio Deus? Um ídolo que em nada pode ajudá-lo. Todos que adoram ídolos serão envergonhados, bem como todos esses artesãos simples mortais que se dizem capazes de fazer um Deus. Ainda que o não fossem, estarão unidos em terror e vergonha. O ferreiro trabalha na forja para criar uma ferramenta afiada, martela e modela com toda a força. De tanto trabalhar, sente fome e fraqueza, fica sedento e desfalece. O escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira e nele desenha um esboço. Trabalha com cinzel e plana e entalha a imagem de uma pessoa. Dá à imagem beleza humana e a coloca num pequeno santuário. Corta cedros, escolhe cipreste e carvalho, planta um pinheiro no bosque, para que a chuva a faça crescer. Então usa parte da madeira para fazer o fogo, e com ele se aquece e assa pão. Depois pega o que resta e faz para si um Deus para adorar, faz um ídolo, e se curva diante dele. Queima parte da árvore para assar a carne, come e se mantém aquecido. Que fogo bom, diz, já não sinto frio. Então pega o que resta e faz seu Deus um ídolo esculpido. Curva-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz, livra-me, pois tu és meu Deus. Quanta estupidez e ignorância! Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver. Sua mente está fechada e não consegue compreender. Aquele que fez o ídolo não para e pensa, queimei metade da madeira para me aquecer e para assar o pão e a carne. Como é possível o restante ser um Deus? Vou me curvar para adorar um pedaço de madeira? Tal pessoa se alimenta de cinzas e engana a si mesma. Confia em algo que em nada pode ajudá-la. Essa parte do texto é bem clara, né? Ele traz, então, uma sátira quanto à questão da idolatria. E aí ele começa falando, então, aqueles
que fazem essa madeira são como nada, né? São tolos. Eles não veem e não sabem. Ou seja, eles não possuem essa visão e sabedoria que Deus tem, né? O seu Deus não traz essa visão a eles. E serão envergonhados porque fazem uma imagem que nada serve. Então ele traz esse texto para trazer ainda mais à tona a loucura que é essa idolatria, né? E ele detalha então todo o processo de fabricação de um desses ídolos. O artesão vai lá e derruba uma árvore que provavelmente ele mesmo que cultivou, plantou, né? Ou ele plantou ou cresceu ali na terra. E aí ele coloca a questão de, pode ser de cedro, cipreste, ou pinheiro, carvalho ou pinheiro, e nessa conjuntura que ele colocou, ele meio que colocou ali a madeira que seria mais valiosa, um cedro, para fazer algo desse tipo, até um pinheiro, que seria uma madeira bem comum e não tão valiosa assim, não tão boa de se trabalhar. Certo? Então, ele fala que pode ser até mesmo uma coisa de mais alta qualidade ou mais baixa, né? E, durante todo o trabalho dele, ele usou parte da madeira para fazer o ídolo, o que sobrou, ele usou para se aquecer. Mas atribui a não sentir mais frio uma bênção provida por seu ídolo. Atribui também que a carne ou a comida que ele assou ali foi dada por esse ídolo que ele estava fazendo com a mesma madeira que usou para aquecer aquela carne. Então ele não vê o quão tolo isso é. Ele não vê o quanto ele está cego ali, espiritualmente, né? Usando a mesma madeira que usa para se aquecer, é uma que ele declara como um Deus, como uma divindade. E ele, então, faz essa zombaria, né, sobre essa questão da idolatria. Os pagãos por aí dizem que não, olha, o ídolo ele não é, de fato, Deus, ele é uma representação de uma divindade e tudo mais. Mas aqui ele simplifica falando, olha, como é que você adora uma madeira, um objeto de madeira, um objeto que você fez com suas próprias mãos, e não consegue ver que isso é insensato. Você é criador do Deus, não é o Deus que te criou. Isso não é um Deus criador, isso é um Deus que foi criado a partir da criação. E nem é um Deus, né? Ele não pode ver, ele nada vê, nada escreve ao curso da história. E aí ele coloca no verso 20 bem claro: tal pessoa se alimenta de cisas e engana a si mesma. Confia em algo que em nada pode ajudá-la. Em algumas versões ele coloca, não pode salvar a si mesmo. E ele frisa isso justamente porque quem é que pode salvar de algo? Nosso Senhor. Não há dúvida que o Senhor, Rei de Israel, Pai de Israel, é o Senhor que poderia salvar, e não uma imagem de madeira. E aí ele frisa bem essa questão com essa zombaria aqui, né, um texto sátiro, é um texto para fazer realmente uma zombaria da questão da idolatria. E toda essa sátira não está aí à toa. A gente vai ver que tem um propósito bem claro quando a gente lê aqui os versos de 21 a 23. Preste atenção, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu, o Senhor, o formei, e não me esquecerei de você. Afastei seus pecados para longe como uma nuvem, dispersei suas maldades como a névoa da manhã. Volte para mim, pois paguei o preço do seu resgate. Cantem, ó céus, pois o Senhor fez essa maravilha. Gritem de alegria, ó profundezas da terra. Irrompam em cânticos, ó montes, bosque e todas as árvores. Pois o Senhor resgatou Jacó e é glorificado em Israel. Então, aqui ele já fala mais ou menos de um momento em que o Senhor já esqueceu ali dos pecados do povo. Ele já apagou os pecados. E o pecado que ele deixou bem claro aqui, que o povo realmente cometeu, foi a idolatria. E o povo só foi idólatra ali no cativeiro babilônico? Não. Alguém lembra aí quando mais o povo foi idólatra? Com a questão do bezerro de ouro, né? Quando mais?
É um episódio que Moisés faz uma serpente, né? Uma serpente de bronze, não é isso, Davi? E essa serpente tinha um símbolo ali de salvação para o povo, mas nos textos seguintes a gente vê que o povo passou a adorar e por isso aquela serpente foi destruída. Isso. Aí tem muito a ver com a questão de como o povo de Israel se formou, porque antes do cativeiro no Egito, eles viviam ali naquela região de Canaã, e aí eles Abraão faz uma viagem longa e não sei o quê, mas aquele povo todo era misturado. Então, as pessoas ali da região de Canaã já adoravam outros deuses, outros ídolos, além do Deus de Israel, só o povo de Israel que tinha essa questão de ser mais monoteísta, né, ter um único Deus. E aí, durante todo o curso da história, principalmente quando eles voltam para Canaã, eles se reencontram com esse povo. Se encontram ali com os cananeus, com o povo que vivia ali naquela região. E aquele povo continua adorando seus ídolos e outros ídolos mais. Tem a questão de Baal, Meleque, vários outros. E a gente vê em vários textos da Bíblia que, enquanto o povo vivia ali, eles se misturaram, quando não eram para se misturar com os cananeus, eles se misturaram com os outros povos, e algumas pessoas traziam essas práticas de adoração de outros deuses para dentro de suas casas. Então, ao longo de todo o curso da história, mesmo chegando à Terra Prometida, mesmo com todas as promessas de Deus cumpridas, eles foram idólatras. Então, essa sátira não está aqui à toa. Ele está frisando realmente este pecado como um grande pecado do povo de Israel. E mesmo assim, eles abandonando e adorando outros deuses, o Senhor os remiu. O Senhor tirou, então, dele os pecados, né? Aqui no verso 23, deixa eu ver. Pois o Senhor resgatou Jacó e é glorificado em Israel. Em outras versões vai ter, pois eu, o Senhor, os remi. Né? É a redenção mesmo de Deus. Aquela que a gente fala, quando a gente fala da nossa cosmovisão, quando a gente fala ali das 5 etapas, né? Queda, né? A redenção é isso daqui. E isso já estava presente para o povo desde o início. A gente vê isso muito bem aplicado aqui ao povo de Israel. E aí, como eu li lá no começo, naquele verso 5, ele fala que o povo se espalhará, mas não só pela descendência de Jacó. O povo se espalhará por quem se declarou: eu sou do Senhor. Quem reconhece o Senhor, a estes o Senhor também vai remir. É essa a promessa da salvação que nós temos. Isso se aplica a nós. Então, obviamente, esse texto está muito bem enfatizado, está muito bem trabalhado em cima do povo de Israel, obviamente, porque está lidando ali com a questão do cativeiro na Babilônia, onde eles também já estavam ali adorando os deuses babilônicos, além dos que já tinham se misturado com os deuses cananeus. Então, estava uma salada de fruto de deuses lá, né? Mesmo dentro do povo de Deus. Então, o povo, como testemunha de Deus, ele tem que se lembrar de quem é o único Deus. Então, por isso que vem todo esse texto falando sobre isso, né? Que é o único Deus e que é dele que vem a redenção e a salvação. E aí ele fala aqui, olha, eu afastei o pecado de vocês para longe como uma nuvem, que se dissipa como uma névoa, né? Então a nuvem veio, desceu, ficou aquela névoa, depois está tudo limpo, ninguém nunca mais viu. É isso que acontece com nossos pecados. Deus varreu esses pecados do povo dessa forma. A gente fala muito, né, de os nossos pecados vão para o mar do esquecimento do Senhor. É exatamente isso, vai tudo desaparecer. Mesmo pecados que a gente consideraria tão pesados, tão graves, o Senhor os remiu, os perdoou e será o Salvador desse povo. E aí ele coloca, então, no final, toda essa declaração, um brado de louvor, né? E fala para cantarem, entoarem louvores ao Senhor. Não só o próprio povo, ele conclama a criação. Essa redenção do povo de Deus é benéfica para toda a criação. A própria criação reconhece o poder de Deus em perdoar o seu povo, e então os mais profundos vales, grutas, entoarão louvores ao Senhor, os mais altos montes e pinheiros entoarão louvores ao Senhor. O que ele coloca aqui no verso 23, né? Irrompem cânticos, ó montes e bosques e todas as árvores, pois o Senhor resgatou Jacó e é glorificado em Israel.
E essa redenção tem muito a ver com acabar aquilo que a gente começou falando. Eu falei que ele falou ali, foi por isso que Jacó foi destruída, por isso que Israel será zombada. E aqui ele já traz o contraste. O Senhor resgatou Jacó, né? E é glorificado em Israel. Então aquela zombaria acabou. Quem antes via o povo de Deus destruído, não verá mais. E aí a gente vai para a última partezinha, então, desse texto. Então ele fala sobre tudo isso, fala sobre a redenção, fala sobre o pecado deles, como que tudo isso se ocorreu. E aí a gente vê mais uma reafirmação do poder de Deus e o que ele ainda fará pelo seu povo. Vamos ler então os versos 24 a 28. Encerrando aqui o capítulo 44. Assim diz o Senhor, seu Redentor e Criador. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, sozinho estendi os céus. Quem estava comigo quando criei a terra? Mostro que os falsos profetas são mentirosos e faço os adivinhos parecerem tolos, faço os sábios errarem suas previsões. E assim provo que são insensatos. Mas cumpro as previsões dos meus profetas. Por meio deles digo a Jerusalém, este lugar voltará a ser habitado, e as cidades de Judá, vocês serão reconstruídas, restaurarei todas as suas ruínas. Quando eu falar aos rios, sequem, eles secarão. Quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá, reconstruam Jerusalém, e ordenará, restaurem o templo. Certo? Então, ele frisa novamente, né? Como eu disse ali no texto, assim diz o Senhor, ele está chamando a atenção do povo novamente para a palavra que o próprio Senhor está dizendo. E ele coloca bem claro aqui, seu Redentor e Criador, ou seja, aquele que te perdoou, que te tirou de toda a vida de pecado, e é aquele que te gerou, aquele que é seu Pai. Tá? E aí a gente vê mais uma vez ele citar essas figuras, né, de Redentor, Criador, progenitor, né, e ele coloca uma outra figura que a gente já tinha visto em capítulos anteriores, inclusive foi na minha outra aula, que ele fala, eu sou aquele que estendeu os céus e espalhou a terra. Né? Ele já tinha usado esses termos antes, quando ele fala ali do poder que ele tinha sobre a criação, e novamente dizendo que não há nenhum outro Deus que possa fazer isso. Né? Então ele está trazendo à tona, olha, eu sou esse Deus. Quem está comigo está com o verdadeiro Deus. Ele também mostra aqui o poder que ele tem sobre o curso da história. Né? Ele, como único e verdadeiro Deus, tem controle sobre tudo que acontece. E faz, então, os sábios de outras nações parecerem loucos. Né? Eles profetizam coisas e nada acontece. A gente vê na Bíblia o caso, por exemplo, de, se eu não estou muito enganado, Elias contra os profetas ali de Baal, foi Elias mesmo, né? Onde eles tentam fazer ali com que o altar pegue fogo, o de Elias, obviamente, se acendeu, enquanto o do profeta de Baal, nada aconteceu. Então, a gente vê várias demonstrações. A gente vê no Egito, quando eles falam, quando Moisés faz maravilhas ali diante do faraó, eu ia falar profeta, obrigado, diante do faraó, e então os seus sacerdotes ali tentam realizar tais maravilhas e não conseguem, né? Inclusive, acho que foi o Henrique que falou uma vez da animação Príncipe do Egito. É bem legal como eles colocam nessas demonstrações de como isso foi feito, né? Então, Moisés chega ali mostrando todo o seu poder e aí mostra dois dos sacerdotes ali egípcios tentando fazer uma magia ali, né? Mas meio que fazem só uma enganaçãozinha para passar ali pelo faraó. É bem interessante. Assistam o Príncipe do Egito, é uma animação bem legal. Então, mas a gente vê então que em muitas ocasiões Deus já havia feito isso, né? Feito com que os outros sábios e profetas de outras nações passassem por loucos. E a gente viu até mesmo no texto de Isaías anteriormente, até o capítulo 37 mais ou menos, que as outras nações recorriam ao povo de Israel, recorriam ao profeta Isaías para ter previsões, atrás de suas profecias, para entender como se preparar, como lidar com os acontecimentos vindouros, como lidar com os assírios na época, que eram quem estava assolando ali toda a terra. Né?
Então, é isso que é colocado aqui, né? O Senhor tem o controle dessa história. O Senhor mostra o poder, o seu poder, ali através de seus profetas, quando as coisas acontecem da forma como Ele prediz. E mostra que os outros não são nada, os outros deuses não são absolutamente nada, porque eles não têm essa visão clara como Deus, eles não têm essa visão de Deus, eles não são absolutamente nada, são um pedaço de madeira esculpido por um artesão, certo? E, na sequência, ele fala da questão da cidade, né, e do templo. Jerusalém voltará a ser habitado, e as cidades de Judá voltarão a ser reconstruídas. Jerusalém é uma cidade de Judá, mas, obviamente, ele está dando ênfase por ser a capital, né, ser o ponto mais importante. E aí, então, outras cidades de Judá que foram destruídas ali pelos babilônios serão reconstruídas, né, serão restaurados. E aí ele coloca mais uma vez uma demonstração do seu poder, né? Se eu falar para os rios secar, eles vão secar. Se eu falar, então, que Ciro é o meu pastor, ele vai fazer tudo o que eu quiser. E aí a gente tem que trazer à memória quem é Ciro. Alguém lembra aí quem é Ciro? Rei da Pérsia, né? Era a região ali da Síria e tal, e aí virou a Pérsia, mas era um reino que estava em expansão, era um reino que estava ficando enorme, e, obviamente, o rei ali, vou colocar rei por enquanto, é Ciro. Ciro depois começa a usar um termo chamado de imperador. A gente chama assim no português. Imperador tem uma origem de palavra que vem do seguinte: o domínio de Ciro se tornou muito grande. Muito grande. Tomou ali toda aquela região ali do Oriente Médio, toda aquela questão ali. Ele tomou Grécia até a outra ponta. Tudo isso ele estava sob seu controle, da própria Pérsia até ali a Grécia mais em cima. O que estava no meio, né, como a própria Babilônia e Judá. Como é que uma pessoa governa sozinha isso? Difícil, né? Sem perder o controle de toda a situação. Então, o que ele fez? Ele definiu pequenos reinos. Então, ele faz vários reinos. E quem é Ciro nessa história toda? Ele é o rei dos reis. Daí vem o termo imperador. Imperador é o rei dos reis. E aí, ele está falando que o Ciro seria, então, pastor. Né? Seria o seu pastor. Ele iria fazer como o Senhor havia ordenado. Então, esse rei dos reis está sob o controle do rei dos reis. Né? Então, ele dirá: reconstruam Jerusalém e ordenará: restaurem o templo. E aí a gente já discutiu isso um pouquinho antes, que Ciro foi... O sistema de governo de Ciro foi um pouco inovador. Né? Ele estava ligado aí nas tendências modernas. O que ele fez? Ele tinha lá suas entidades, divindades, seus deuses, mas quando ele dominava um povo, ele percebeu que se ele apagasse, se ele removesse do seu povo a sua cultura, esse povo se rebelaria mais facilmente contra ele. Então, Ciro foi um rei um pouco esperto, a ponto de promover uma liberdade religiosa, algo que não era tão comum, algo que não foi comum há um pouco tempo atrás. Né? A gente tinha religião oficial e tudo mais, né? Hoje não temos mais. Mas Ciro fez, então, isso. Ele deixou que cada povo adorasse seu próprio Deus. Enfim, por que isso foi benéfico para o povo de Israel? Quando Ciro invade ali a Babilônia, lembra que eu falei da questão da água? A gente falou muitas vezes de água durante esse texto. Né? Ele fala: olha, eles vão fugir pela água. Olha, essa água refrescará Jerusalém. Ciro, se eu não me engano, se eu não estou muito errado porque eu li isso da outra vez, ele pega um rio, ele desvia o curso desse rio, faz um lago artificial. Isso causa um certo impacto ali para os babilônios. E daí, então, no meio de toda aquela confusão, ele invade. Invade, derruba os babilônios, e aí depois, obviamente, ele percebe que tem um povo ali que estava aprisionado, um povo que era cativo, o povo de Israel. Então, Ciro permite que esse povo volte às suas terras,
permite que esse povo reconstrua suas cidades, permite que o povo reconstrua seu templo. Ele não se importava se era de outros deuses ou não. Ele, sinceramente, para ele, de nada isso fazia diferença. Então, com isso, o povo de Deus teve a permissão para reconstruir seu templo, suas cidades, reconstruir ali, então, Jerusalém, Judá. Certo? Então, essa é a profecia que a gente traz até aqui. Mais à frente, no capítulo 45, ele vai tratar ainda mais da figura de Ciro, e a gente vai entender melhor todas essas coisas, né? Por que Ciro foi escolhido por Deus, o que está acontecendo aqui, né? Já que ele não fazia parte do povo de Deus. Certo? Então, é isso. Esse texto nos mostra bem que a gente deve sempre trazer à memória, para o nosso próprio bem mesmo, o que o Senhor já fez por nós. Primeiro, não devemos nos entregar aos ídolos. Hoje em dia, é mais difícil assim, alguém que saiu de uma religião e ir para outra. Geralmente a pessoa sai e fica sem, e tudo certo. E aí a gente fala, não, ele não é idólatra. Ele é. Ele se idolatra. Meu ego é o meu ídolo. Né? É geralmente isso que a gente diz de um ateu. Ele se acha tão autossuficiente que não louva a Deus. Ele se acha tão autossuficiente que não precisa de mais nada. Então, ele é seu próprio ídolo. Certo? Então, nós não devemos nos entregar a esses ídolos. Seja esse ídolo eu mesmo, seja esse ídolo a minha família, seja esse ídolo o meu trabalho, seja esse ídolo o dinheiro. Porque, no final das contas, quem me deu o meu trabalho? Quem me deu minha família? Quem me deu o dinheiro para sustentar essa família? Foi o meu próprio Deus. Então, antes de tudo, antes que me falte a família, mesmo que me falte o dinheiro, mesmo que me falte um trabalho, eu devo reconhecer o poder do Senhor, confiar nele, saber das coisas maravilhosas que ele já fez por mim. Em questão de trabalho mesmo, ele já fez realmente coisas maravilhosas por mim. E saber que ele é o Senhor e é dele todo esse controle. Certo? Então, essa é a palavra do Senhor aqui. Esqueçam seus ídolos. Lembre-se do que o Senhor já fez por vocês e continuem. Não esqueçam, não parem de adorar a Deus como os israelitas fizeram. O Senhor é o único Deus e, através da sua graça, Ele remiu os pecados do povo de Israel, do povo de Deus e também de nós, que nos declaramos do Senhor. Certo? Louvemos juntamente de toda a criação, tudo aquilo que Deus já fez e ainda fará em nossas vidas. Amém? É isso. Encerro por aqui minha aula, diretora Lili.